Atos 3:15. Assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora o capítulo 4, somente o verso de número 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós já oramos, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, mas eu peço ao Senhor mais uma vez graça, sabedoria, peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, conforme nós já temos conversado sobre esse texto, ó Deus, que o Senhor possa falar a Sua vontade, que através de mim possa sair aquilo que o Senhor tem colocado e tem preservado na Tua igreja durante séculos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como nós temos estudado nesse mês da Reforma Protestante, que nós comemoramos os 499 anos da Reforma Protestante, nós falamos no culto passado sobre sola fides, culto retrasado, que é somente a fé, que a salvação, ela é somente pela fé. Falamos no culto passado sobre a sola gratia, que é em latim, que quer dizer somente a graça, que a salvação, ela vem somente pelo favor de Deus, e que nós não a merecemos, é graça sobre graça, nós não merecemos. Hoje nós vamos falar sobre os solos Christus, que é somente por Cristo. A salvação, então, é somente por intermédio, pela mediação de Cristo. Então, eu não vou falar aquela explanação toda da história, para quem veio domingo passado e retrasado, já entendeu. Quem não veio no domingo passado e retrasado vai esperar o ano que vem que nós vamos falar da história de novo. Tá bom? Como tudo isso aconteceu. Ou então você pode pesquisar lá no Google, né? E você vai entender um pouco da história. Mas apenas alguma pincelada sobre o que aconteceu na nossa história, é que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada de Jaraguá, ela é uma igreja católica cristã, uma igreja católica cristã de cunho reformado. Nós acreditamos, nós também reafirmamos esses 5 solas, ou esses 5 somentes, que são o direito dado na Reforma Protestante. Isso é importante, né, porque até antes dessa reforma protestante, a igreja estava sobre os domínios, né, passou um período sobre o domínio de homens, de papas, de pessoas e até políticos dentro da igreja, né. Isso excluiu o senhorio de Cristo, isso excluiu o senhorio de Cristo da igreja. Cristo então foi negado, foi excluído de dentro da igreja por um longo tempo, dizendo entre o século III e o século XVI, não é? A partir então que tem um movimento de reforma protestante, através do Martinho Lutero. Dentre os reformadores então que vieram a partir de Martinho Lutero, ele também, eles fizeram um tratado sobre esse tratado, sobre esses gritos que nós estamos lendo aqui, nós estamos, na verdade, ministrando aqui. Sola fides, sola gratia, sola escritura, solo Christus e soli Deo gloria. Somente pela fé, somente pela graça, somente pela escritura, somente Cristo, somente a Deus glória. Semana que vem estará pregando aqui o Pedro Alcântara, né? Ele vai falar sobre sola escritura, somente pela escritura. Você vai entender o fundamento, a importância,
da Escritura Sagrada, da Bíblia, essa que tem na sua mão, que nós estamos presenteando você. E por que ela não é um livro qualquer, mas ela está acima de todos os livros. Hoje então, falando somente sobre Cristo, né? Falando sobre Cristo e somente sobre Cristo, e reafirmando esse ponto da Reforma Protestante, nós lemos aqui um texto que foi fundamental para essa doutrina, que abriu os olhos mesmo de todos os reformadores em relação a essa doutrina, solos Christus, somente Cristo, que diz que, conforme nós lemos, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Olha, irmãos, somente Cristo, Ele é o único Salvador. Como diz Warfield, o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Crer não é suficiente. Crer não é suficiente. Você precisa ter fé em Cristo. Você precisa colocar a sua vida na dependência de Cristo. Saber que Deus existe não quer dizer nada, a não ser que você tenha entendido que você depende de Cristo. Aí sim você é um salvo. De outra forma, não temos como nos salvar. Cristo, como diz Martinho Lutero, ele é o centro, a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são um conteúdo fundamental das Escrituras. Queridos, quando você abre a sua Bíblia, você encontra Cristo em todo momento. A não ser que você esteja lendo as Escrituras de forma isolada, em textos isolados, você não vai entender a lógica das Escrituras, que é contar o processo de redenção de Deus, através de Cristo Jesus. Se você não lê as Escrituras como todo, você não vai entender isso. Você precisa então ler as Escrituras toda a Escritura. Ela nos mostra então o centro e a circunferência, como diz Lutero, que é Cristo. Por muito tempo imperou uma doutrina pluralista. O que é uma doutrina pluralista? Onde existe vários deuses, né? E também dentro da igreja isso aconteceu. A igreja começou a excluir a cruz de Cristo, e nós vemos isso no nosso meio hoje também. As igrejas têm excluído o papel do Salvador, da mediação de Cristo. Até que um teólogo disse assim: o resultado final disso é que atualmente muitas pessoas proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Então, para mascarar o verdadeiro evangelho, para torná-lo mais palatável, ou seja, para torná-lo mais fácil de engolir, então a igreja hoje não fala mais sobre pecado, a igreja não fala mais sobre a ira de Deus e sobre o julgamento que virá sobre toda a raça humana, não fala mais sobre a cruz e o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Ele se fez pecador por nós, morrendo no nosso lugar. Esse é o centro do evangelho. É por causa disso que você deve vir hoje aqui na casa de Deus, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu por ti, que deu a sua vida por ti, sem você merecer. É por isso que nós estamos aqui. Fora disso, sem confissão de pecado, sem arrependimento, sem trazer Cristo para o nosso coração, sem nos submetermos, na verdade, ao senhorio de Cristo, não tem razão nenhuma de nós estarmos aqui. Todas as outras coisas são supérfluas.
Isso repercutiu dentro da igreja cristã. Em 1518, 6 meses após Martinho Lutero ter fixado então as 95 teses, na Alemanha, no Castelo de Wittenberg, ele então, 6 meses depois, ele é convidado para um debate ele é tratado como um dos maiores debates da fé cristã até hoje, que é o debate de Heidelberg, na Alemanha, onde ele encontrou com alguns padres, né? Essas pessoas se encontraram ali para defender as teses sobre a meritocracia da graça, que o homem, ele é salvo por obras. Então Martinho Lutero vai até imagine todo mundo contra ele, e ele vai defender então que a salvação é somente por Cristo, somente por Cristo. Nesse período que a igreja se desvirtua e pratica uma teologia, que é a teologia tomista, de Tomás de Aquino, dentro dessa teologia teve um movimento, na verdade, que surgiu essa teologia, que é o movimento dos escolásticos, onde eles estão muito mais preocupados com as filosofias que podem interpretar as Sagradas Escrituras, e que você consegue chegar a Deus através de uma filosofia. Tem muito a ver com o esoterismo, ou com algumas religiões, algumas seitas, que são dissidentes do cristianismo, né? Coisas esotéricas, filosofias mesmo, que você pode então alcançar a salvação através do conhecimento. Nesse tempo, era muito então ensinado os princípios e a filosofia de Aristóteles, de Platão, dentro da igreja. E Martinho Lutero, ele viu isso e falou: olha, o que está acontecendo aqui na igreja é o seguinte, é aquilo que aconteceu em Babel, onde homens constroem uma torre para chegar até Deus. Os homens então, eles constroem uma torre para chegar até Deus, e isso não é normal, isso não é verdade. Nós somos salvos pela graça de Cristo, e a figura nossa que demonstra isso é que um Deus que desceu para nos salvar, aquela figura que está registrada em Gênesis 28, quando Jacó, em Betel, ele tem a visão de uma escada onde anjos começam a descer para ajudá-lo, e Deus fala que está com ele. Essa é a figura de um Deus que desce e morre por nós, não de que nós construímos então, por nosso esforço, uma torre que vai chegar até Deus, e aí nós vamos conseguir ser salvos. Talvez você tenha essa imagem na sua mente, de um homem de barba branca sentado num trono lá no alto do céu, e você está fazendo de tudo para chegar até aquele lugar. E tem muita música aí, né, que fala sobre esse mérito mesmo. Eu vou chegar no céu, eu vou conseguir chegar no céu. Isso é meritocracia, isso são obras. É aquilo que você está fazendo para conseguir alcançar o céu. Isso é errado. Porque se você é salvo por intermédio de Cristo Jesus, você já está no céu. Amém? Você está com alguma dúvida? As Escrituras nos ensinam isso. Nós não vamos ser salvos, nós somos salvos. Somos salvos hoje e sempre, pela graça do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor Jesus, pela fé em Cristo Jesus. De outra forma não tem salvação, não existe salvação. Não há nada que você faça que possa então ajudar a Deus te salvar. Não há nenhuma forma. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui. A salvação só pode ser conseguida por meio dele.
por meio dele. Olha, irmãos, essa teologia da glória, qual a igreja então pregava, né? Essa teologia da meritocracia, das obras, né? Que poderiam alcançar a Deus através de filosofias, através de misticismos, né? Visões. Então, nós conseguimos então ser salvos. Nós sabemos que somos salvos quando nós temos alguma experiência com Deus. Ou seja, quando tem aquele momento de visões, de sonhos, aí você sente que Deus está falando com você, e nós o tempo todo nós ficamos pedindo para Deus o quê? Esse tipo de experiências. Ó Deus, se o Senhor me ama, se o Senhor gosta de mim, me dê um sinal, para que eu possa entender que eu sou salvo, que eu sou amado por Senhor. Deixa eu falar para você, meu irmão, o sinal que nós pedimos é o sinal da cruz. A cruz é o nosso sinal de que Cristo nos ama e que nos salvou. Fora disso, qualquer outro sinal fora disso não vai provar mais que Deus te ama. Deus te ama porque Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Esse é o amor de Deus, esse é o sinal que o Filho dele, Ele matou o Filho dele por mim e por você, para te livrar da condenação eterna. É o maior sinal que nós podemos ter. Amém? Glória a Deus. De forma que não tem como a gente chegar até Deus se não for através do Filho. Qualquer outro tipo de experiência, qualquer outro tipo de relação, irmãos, isso é graça sobre graça. Não quero dizer que Deus não pode te dar um sonho, te dar uma visão, mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que não têm ou nunca teve uma visão, ou um sonho, ou uma experiência, e que é muito comum, né? As pessoas sobem no monte e vê aqueles gravetinhos lá, pegando fogo, essas coisas, ficam todos animados. Meu irmão, a cruz para nós é tudo que nós temos para saber que Deus nos ama. Muito obrigado, viu, querido? Que Deus nos ama. Essas visões que nós temos não há de se comparar com a realidade da graça de Deus através do seu Filho Jesus. Não há de se comparar. E Pedro está dizendo justamente isso. Pedro aqui no texto, ele está desafiando os líderes religiosos aqui, porque houve uma cura no templo, de um coxo, que tinha muito tempo que ficava diante da porta, querendo algumas esmolas, e Pedro fala: eu não tenho nem prata, nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou, levante e ande. Então, a partir desse momento que houve essa cura, os líderes religiosos começaram a ficarem preocupados, porque depois dessa cura, Pedro pregou e houve a conversão de 5.000, num só dia, num só sermão. Quem consegue converter? Quem consegue pregar e a pessoa tomar a decisão por Cristo, né? Consegue então fazer isso num culto só. Mas não é pelo esforço do apóstolo Pedro. E é justamente isso que o apóstolo Pedro vai falar para os líderes judeus. Olha, vocês estão falando para mim, diz os versos anteriores, vocês estão falando aqui sobre a cura desse homem, mas deixa eu falar para vocês uma coisa. O que está em jogo aqui não é a cura de A ou B, de qualquer tipo de indivíduo. O que aconteceu é que vocês mataram o autor da vida. A cura é o sinal do Salvador. Mas como o que Pedro está querendo dizer é: eu não estou aqui apresentando um Cristo que faz milagre. Eu não estou aqui apresentando, aliás, o milagre do Cristo. Não é o milagre do Cristo que eu estou apresentando para vocês. Eu estou apresentando para vocês um Cristo que faz milagre. É diferente. Vocês mataram quem salva. A grande experiência aqui, o maior evento que aconteceu aqui neste lugar não foi a cura deste homem,
mas foi a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero apresentar para vocês não a pessoa, não o meu poder que curou, não foi eu que curei também, não foi pelas minhas palavras essa mandinga que eu fiz aqui, eu falei em nome de Cristo Jesus, não foi isso. O que aconteceu não foi pelo meu esforço, não foi pelo meu mérito. O que aconteceu aqui é que Cristo Jesus morreu pelos pecados desse coxo, como morreu por essa nação. Vocês mataram o autor da vida, de forma que não há salvação em nenhum outro sem Cristo, sem ser Cristo. É interessante, porque o apóstolo Pedro não está querendo dizer sobre o milagre que aconteceu, ele está falando sobre a salvação em Cristo Jesus, e é sobre isso que eu prego para vocês. Nós cremos nos sinais, nós cremos nos milagres, cremos na intervenção divina, mas o que nos importa, queridos, é a salvação. O que nos importa é a nossa relação com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então, explicando melhor o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, no texto do verso de número 15, que nós lemos, 12 aliás, que nós lemos, diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Ou seja, não há opção de salvação, meu irmão. Não tem como você atalhar, não tem como você buscar uma outra alternativa, é somente por intermédio dele. Não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem Cristo. Sem isso, o cristianismo ele torna-se apenas uma religião, de alguém tentando encontrar Deus. E Martim Lutero odiava isso, como as escrituras também não gostam disso, porque sempre que nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus irado, prontos para nos punir, e só não faz isso porque Ele nos aponta Cristo. Ele olha para Cristo e fala para mim e para você: sem o sacrifício do meu filho, vocês estariam perdidos. Então olha para Cristo, olhe para o meu filho. Não adianta vocês tentarem construir babéis, escadas para tentar me agradar. Não adianta você procurar outro tipo de religião, uma forma de filosofia, um jeito de tentar me entender. Isso não é suficiente. Vocês vão perder tempo. O que vocês precisam fazer? Olha para a cruz, onde eu matei o meu filho por vocês. Vocês são salvos pelo sacrifício do meu filho. E não, porque se vocês olhassem para mim, eu estaria a ponto a destruí-los. Foi sempre assim. Essa é a relação conturbada do povo de Israel com Deus. Deus está sempre disposto a descer a sua ira contra Israel. Então Ele providencia uma forma de aplacar a sua ira, encobrir os pecados de Israel. Olha, meu irmão, se você não olha para o Filho, se você não está olhando para o Filho de Deus, você não está livre da ira de Deus. Você está olhando para o sangue de Cristo, você está olhando para o sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Se você está então buscando o Filho de Deus, e se arrependendo, e quando nós falamos voltarmos para o Filho de Deus, nós falamos isso em arrependimento. Então, nós somos salvos do nosso pecado, nós somos salvos do nosso pecado. A salvação então é Deus reconduzindo as almas de volta a si mesmo, a participar da sua natureza moral, divina, que é perfeita, segundo a pessoa de Cristo. Queridos, a salvação não é para onde você vai.
Eu vi uma frase que aconteceu agora, nosso irmão, pastor Paulo Júnior, eles postaram essa frase aí, eu achei muito interessante. Ele diz assim: a salvação não é para onde eu vou, mas quem eu me torno. Nós que estamos procurando encontrar um jeito de ir para o céu e nos salvar dessa terra, dessa escravidão aqui, desse momento assim, de estressante, os perigos iminentes, as situações difíceis dessa vida, e estamos querendo fugir disso e ir para o céu. Não é para onde você vai, a salvação é o que você torna. É como nós nos portamos diante de Deus. É o que isso fez no meu coração. Como que Cristo, como que a palavra de Cristo, como que o amor de Cristo nos comove, nos muda, nos traz arrependimento, nos traz conversão. Salvação não é um destino somente, mas é aquilo que Ele fez em nós, tirando de nós um coração de pedra, colocando em nós um coração de carne. Ele não quer nos salvar amanhã, Ele quer nos salvar agora, do jeito que nós somos, da nossa perversão moral, da nossa falta de amor, nossa falta de cuidado, de misericórdia. Nós olharmos para Cristo o tempo todo e ver nele o indivíduo que Deus quer que nos tornemos. Você quer ser então, você quer agradar a Deus, olhe para o Filho. Olhe para o Filho. A salvação é isso. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que Cristo, Ele não é um profeta qualquer. Ele não é semelhante aos profetas do Antigo Testamento, não é semelhante a João, não é semelhante a Maria. Cristo é o Filho de Deus encarnado. Não tente diminuir, não faça isso, não diminua o Cristo. Não é uma filosofia, o Evangelho não é essa coisa que você, eu preciso conhecer a Cristo, e eu vou aqui para a Bíblia e começo a ler e conjecturar toda forma de conceitos a respeito dele. Isso já tem muitos livros escritos aí sobre isso. Não é um mero filósofo. Já temos aí Cristo melhor mestre, Cristo melhor administrador. Nós temos aí vários livros sobre o exemplo e procurando entender a filosofia. Mas o Evangelho não é sobre um filósofo. O Evangelho, o centro do Evangelho é a morte de Cristo Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário para a remissão do meu e do teu pecado. Esse é o centro do Evangelho. E ao ressuscitar Deus então mostra para nós que Ele é o Filho dele, incomparado, incomparável. Não há salvação em nenhum outro. Outra coisa é que não há possibilidade, quando o apóstolo Pedro fala, mais uma vez, lendo de novo o verso 12, a salvação só pode ser conseguida por intermédio dele, e que não há no mundo inteiro outro que Deus tenha dado aos seres humanos, pelo qual nós possamos ser salvos. O apóstolo Pedro está dizendo que não há possibilidade de autossalvação. Você não pode autossalvar-se. Você não pode trazer uma cesta básica para a igreja achando que está fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Não, nós fazemos isso porque nós somos aceitos por Deus. Que Ele deu a nós o privilégio de poder contribuir com o seu reino. Nós fazemos isso porque nós conseguimos, então. Aliás, deixa eu tirar a palavra conseguimos, exclui isso aí.
Nós fazemos isso porque Cristo conquistou isso por nós. Nós somos filhos de Deus, aceitos por Deus. E nós então reagimos segundo Deus, segundo Cristo. Nós não esquecemos das pessoas que estão com fome, não porque nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa imagem com Deus, está meio queimada. Nós fazemos isso porque nós entendemos o Evangelho. E quem não faz, não entendeu, irmãos. Eu não posso pedir desculpa pelo que eu falo, mas é realmente isso. Se não bate em nós a responsabilidade de sermos igual a Cristo e ajudarmos as pessoas que estão necessitando, então nós não conhecemos Cristo. Nós não chegamos ao Evangelho. De forma que nós precisamos mesmo reagir de forma com a nossa fé. Mas nós já fomos salvos. Agora precisamos nos portar de forma coerente. Não há possibilidade de você se salvar. E a imagem que tem sido passada aí para a igreja durante séculos, é que uma mesa está preparada. Uma mesa está preparada para nós. E aí, só existe essa mesa é que salva. E você vai até lá e come dessa mesa. Olha, eu encontrei a Cristo Jesus. Eu consegui encontrar a Cristo Jesus. Cristo tem sido bom para mim até hoje. Eu fiz uma decisão correta. Não é isso, irmãos. A imagem aqui de alguém que está se afogando nos seus pecados. Se afogando nos seus pecados. Então vem Cristo. Cristo vem até nós e nos socorre. Aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro achava que conseguia se salvar. Mas Cristo poderia ter deixado ele se afogar. O homem de pequena fé vai morrer. E poderia fazer isso com a gente também. Falar assim, você está com pouca fé, você vai para o inferno. Poderia fazer isso com a gente também, mas não é isso que Cristo faz. Ele vai até nós e nos puxa pelo seu braço, nos traz para perto dele, para nos salvar da nossa condenação. É por isso que está escrito lá em Efésios 2, do 1 ao 9. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E morto come, irmãos? Morto come? Hã? Morto come, irmãos? Come ou não? Morto toma água? Morto tem condição de andar? Morto não faz nada. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, sem condições nenhuma. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, ou seja, a vontade do diabo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, mortos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Verso 8, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de nós, é graça de Deus. É um presente de Deus. Amém, meu irmão? Vocês entendem isso? Você entende que você estava indo para o inferno e que Deus, por misericórdia, Ele te despertou. Ele te acordou, Ele te deu vida. Ele falou para você, ó Olívia, não é esse lado não. Você está para o lado errado. Deixa eu trazer você aqui, você não está vendo. A imagem não é então de um Deus sentado num trono, esperando a gente conseguir alcançá-lo, mas é de um Deus que está nos empurrando
O Espírito Santo está nos conduzindo, nos puxando a forças, porque nós tendemos ao inferno, ao pecado, às coisas imorais. Mas o Espírito Santo então sussurra diariamente no seu ouvido e traz sinais na sua mente de que o seu destino não é inferno, você é filho de Deus e Ele te arrasta para perto de Deus. Amém? Ou você não sente isso? Que tem hora que você está meio assim, meio aí, vem um negócio, olha, eu sou filho de Deus, não posso fazer isso não. Aí você acha que, eu vim para a igreja por mérito próprio. Não, quem te arrastou foi o Espírito Santo. Você está aqui por intermédio da graça de Cristo, sabe por quê? Porque do outro modo, você não estaria comendo esse alimento espiritual, você queria comer outra coisa. Mas você veio aqui para ser alimentado espiritualmente pela graça de Deus. Amém? Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de nós, é um favor de Deus. Não é de mérito. Então, meus queridos, em nome de Jesus, é somente por Ele. É somente por Ele. Somente por Ele, por mais ninguém. Então, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui que eu vou terminar agora. Nunca diga, toda religião é igual. Faz isso não. Quando você fala que toda religião é igual, quando você fala que toda religião é igual, que toda religião é tão boa quanto a outra, que o Deus é um só de todas as religiões, quando você fala isso, sabe o que você faz? Você elimina, você exclui, você pisa no sangue de Cristo. E você equipara Cristo com qualquer outro profeta, com qualquer outro filósofo que criou uma religião. Você está excluindo a graça de Cristo. Quando você fala isso, você está eliminando o imensurável amor por você, de Deus, por você, que foi morrer no seu lugar. Você estava destinado à destruição, você estava destinado à morte. Deus morreu por você. Deus morreu por você. Ele morreu por você. É escandaloso demais, porque o Evangelho não está firmado num super-homem, num alguém todo poderoso, aqueles deuses do Olimpo cheios de superpoderes, não. O Evangelho está firmado num Deus fraco que morre por nós, de amor. De amor. Ele se faz fraco por nós. Ele vem humilde, como o menor de todos os homens. E morre por nós. Morre por mim e por você. Mas ele ressuscita no terceiro dia. E nenhum profeta fez isso. Isso torna e autentica que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não equipare a sua fé em Cristo como qualquer outra religião. Nós não estamos tentando aqui ser salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus e pelo amor imensurável de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só o Deus que sofre é que pode ajudar. Só o Deus que sofre, Ele pode ajudar. O que nós podemos fazer então, meu irmão? Primeiro que nós não precisamos fazer mais nada. Como o seu filho não tem que fazer nada para te agradar dentro da sua casa. O seu filho te agrada sendo filho. Amém? É assim lá ou não? É ou não, irmãos? Se não é, tem que ser, né? O seu filho te agrada porque é teu filho. É gerado por você. Ou seu filho tem que ficar pagando penitência para você o tempo todo para te agradar? Tem? Lá na sua casa? Sim ou não? Ele tem que ficar lá o tempo todo, tem que trabalhar, tem que pagar. A sua estadia aqui não está barata não. Você tem 30 dias aqui, então você precisa colaborar com alguma coisa. Não é fácil não, você está pensando que a comida vem da onde? Então você precisa trabalhar.
Precisa trabalhar aqui dentro de casa, porque o único mérito para você estar morando aqui dentro de casa é porque você precisa trabalhar. Se você parar de trabalhar um dia aqui dentro de casa, pelo benefício dessa família, então você vai ser excluído daqui, você vai ser jogado fora. Acontece na sua casa, não? Da mesma forma com Cristo. Você não precisa fazer mais nada. Você é salvo pela fé. Pastor, então, mas aí, eu posso continuar errando? Bom, você continua pecando contra os seus pais? Você respeita seus pais? Respeita? Você ama seus pais? Então nós obedecemos a Deus também por amor. Hoje nós vamos louvá-lo, vamos nos arrepender dos nossos pecados, porque nós reconhecemos o amor de Deus. Não precisamos de mais nada. Já fomos aceitos por Deus. Vamos colocar em pé?